Boa tarde, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse momento. Nós estamos aqui lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto, mas eu parei aqui na carta de Tiago, e Tiago traz um bom conselho. A carta de Tiago, ela está tipificada como uma linguagem de sabedoria, em algo semelhante à linguagem de Provérbios. E Tiago, ele não se detém, ele inicia na sua carta a toda a igreja de Cristo, e ele fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, roga a Deus, peça a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago já inicia aconselhando, porque nós entendemos que, na opinião dele, o que estava faltando na vida de muitos irmãos, de muitos cristãos nas igrejas de Cristo, não era poder, e também não era conhecimento, tá? Não era poder espiritual, não faltaram dons espirituais, não faltaram manifestações do Espírito Santo, né? E também não faltou o ensino correto da palavra de Deus. O que faltava na vida dos cristãos era a sabedoria no sentido de ser aquela capacidade de discernimento de como aplicar na sua vida as verdades transmitidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós falamos da necessidade do conhecimento doutrinário, a necessidade do conhecimento da palavra de Deus, e também da necessidade de uma comunhão constante com o Espírito Santo, para que as coisas se unam, né? Se façam sentido e possam ter a devida fruição através das nossas vidas. Na hora de praticar é que nós sentimos as dificuldades da vida cristã. São nos embates, são nos detalhes do dia a dia, é na vida cotidiana, nas relações interpessoais, pais e filhos, patrões e funcionários, né? E marido e mulher, e por aí afora. Nas relações interpessoais, muitas vezes, nós temos dificuldade de decidir e de como aplicar a verdade que nós sabemos no dia a dia, tá? Tiago fala: porque não somos sábios. Por que não somos sábios? Porque não pedimos. Sabedoria pode pedir a Deus, que Deus concede indistintamente. Mas a sabedoria aqui, a qual ele se refere, é também uma referência à ação do Espírito Santo, que atua no sentido de nos tornar aptos, de nos tornar hábeis, de nos tornar capazes, de nos orientar devida e adequadamente. Não só através da vida de comunhão, de oração, de fé, mas também através dos instrumentos utilizados por Deus, dos ministros, das pessoas, dos conselheiros, para orientar devidamente na aplicação diária, no viver diário, né? Como ser cristão. Vamos imaginar aqui uma situação: trabalhando num comércio, em uma empresa que tem metas, né? Você precisa cumprir metas e você precisa daquele emprego, você precisa daquele trabalho. Em determinados momentos você pode se ver forçado ou tentado a tomar decisões não muito corretas, não muito adequadas segundo a sua consciência cristã. Como agir? Você precisará de sabedoria. Você não precisa se despedir de todo emprego toda vez em que você ficar de frente a uma situação conflitante. Você precisa aprender, ter sabedoria para lidar com aquela situação e sair
daquele constrangimento da melhor maneira possível, sem sofrer danos e sem também causar indisposição necessária. Então é normal, nos dias de hoje, nós conhecemos aqui basicamente o nosso país, a nossa cidade, o nosso povo, e as pessoas buscam muito por conselhos, buscam muito por sabedoria prática, decisões práticas, né, questionamentos, dúvidas pessoais, né? Será que é isso a vontade de Deus? Será que esse caminho é? Tiago fala que nós devemos pedir sabedoria, que nós receberemos sabedoria, mas devemos pedir com fé e não vacilarmos, não termos dúvidas. Tiago aqui, ele força bem, ele força bastante, né? Porque se nós pedimos e necessitamos da sabedoria, é porque nós temos dúvidas em relação a como agir em relação a esta ou aquela verdade, aquele ensinamento da palavra de Deus. Mas ele fala da pessoa que ele condena, e aquela pessoa que pede e desiste, né? Pede e não se importa, pede e não se dedica, pede e não se aplica, né? Pedir a Deus sabedoria, pedir com fé, é uma coisa. Agora, permanecer na expectativa de receber de Deus essa capacitação envolve o quê? Envolve trabalho, envolve dedicação, envolve aprendizado, envolve exercício, envolve discernimento espiritual, envolve você dedicar tempo a Deus para que Deus manifeste em sua vida o que você pediu, o que você necessita. Tá? Ninguém foi alçado à condição de Salomão, que recebeu um dom especial de uma maneira nunca antes vista, e tudo que ele fazia dava certo, e teve o fim que teve. Mas nós, segundo a nossa fé, porque tudo é segundo a proporção da fé, segundo a nossa capacidade, a nossa desenvoltura, segundo a proporção da nossa fé, a sabedoria de Deus, a sabedoria prática, né? Não é para ficar compondo provérbios ou recitações. Bom, se bem que alguém pode pedir no intuito de ser um compositor, de ser um escritor, um artista ou algo assim, tá? Mas nós falamos aqui da sabedoria para viver em Cristo, da sabedoria para permanecer em Cristo, desse algo mais. Algo mais no sentido de que, de fato, não é suficiente o conhecimento doutrinário. Não é suficiente. O conhecimento doutrinário, ele é muito importante, ele é fundamental. Mas a nova vida em Cristo é que é a diferença. Uma coisa leva a outra. Conhecimento doutrinário sem uma vida de crescimento espiritual não funcionará corretamente, não proporcionará o devido crescimento, a devida maturidade, a devida espiritualidade. Sabedoria é uma daquelas palavras que se encaixam nas nossas mentes, no nosso dia a dia, como um sinônimo de espiritualidade, que envolve o nosso intelecto, a nossa racionalidade, a nossa lógica e também o nosso espírito que anseia por Deus. Não tem como ocorrer um desenvolvimento, um crescimento espiritual sem que a nossa capacidade racional também seja exercitada, seja amadurecida. Só os racionais são espirituais, tá? Então não é a razão, a lógica, o intelecto não é inimigo da espiritualidade ou da sabedoria. É justamente o oposto, tá? Só nós, os seres racionais, é que somos espirituais. Ponto. Então, uma coisa leva a outra, né? Você sobe a escada, um pé de cada vez, esquerda, direita, né? Sabedoria e conhecimento. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, como nós falamos, sabedoria, ela é apresentada de forma prática. Você imagina esse livro aqui como um manual, como
um manual de instrução aos jovens, né? Hoje é assim e no passado também era assim. As famílias ricas, as famílias importantes, né? Os reis, os príncipes, né? Eles, para a educação dos filhos, eles contratavam pessoas sábias, pessoas de profundo conhecimento nas mais diversas áreas que ocorriam. E naquele tempo, um sábio dominava várias áreas do conhecimento. Ainda hoje há pessoas que têm um conhecimento fantástico, que a partir da sua área de atuação, ele acaba abrangendo diversas outras áreas. A sabedoria aqui, os professores sofrem, né? Como manter a atenção dos jovens, dos adolescentes. O ensino de sabedoria aqui, no capítulo 4 de Provérbios 3, 2, está sempre falando, ele inicia o livro de Provérbios, ele inicia falando de sabedoria, exortando as pessoas a buscarem a sabedoria. Inclusive fala que foi com a sabedoria de Deus que Deus criou o universo, de maneira sábia, correta, absoluta e plena. E o saber de Deus se expressa através das obras da criação de Deus. Mas para chamar a atenção dos jovens, a sabedoria ela é personificada aqui, ela aparece, por exemplo, para os meninos. Você imagina os meninos entrando na puberdade, na adolescência. Então a sabedoria é personificada como uma mulher bonita, como uma mulher esplêndida, né? Como uma mulher desejável, como uma esposa desejável, né? E havia alguma instrução para as meninas também, apresentada a sabedoria como um modelo de conduta e de comportamento, o agir sábio, né? A expectação que o jovem tinha em relação, e até hoje, né, é normal, tem em relação à mulher, ao sexo oposto. Os sábios daquela época usavam esse anseio natural do jovem para, a partir disso, apresentar um modelo de conduta, de sabedoria. Então toda a linguagem aqui parece expressar uma mulher bela, magnífica, né? Para chamar a atenção do jovem e para que ele aprenda a seguir os conselhos dos mais sábios e a perseverar nesses conselhos, né? Até diz aqui: busca a sabedoria, procura obter conhecimento, e não esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te dará segurança, né? Como um pai orientando o filho jovem, né, que está para se tornar adulto, homem. Então, o livro de sabedoria, o livro de Provérbios, ele se apresenta dessa maneira. Sabedoria é o conhecimento necessário e a capacidade necessária para agir de modo agradável a Deus. É tanto o conhecimento quanto a capacidade de realizar algo. Aí nós chegamos aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E Paulo apresenta na forma dele, na narrativa dele, na sabedoria que Deus concedeu a ele, uma descrição, uma necessidade de se compreender o agir de Deus e os propósitos de Deus. Tá? Paulo usa essa mesma linguagem. Paulo é muito eloquente. Se você se dedicar a estudar as cartas de Paulo, você perceberá que é uma mente aguçada, é um raciocínio fantástico e há um comprometimento absoluto com o Evangelho de Jesus Cristo e há um comprometimento total com a Igreja de Jesus Cristo. Então nós contrariamos todos aqueles que apresentam o quadro desesperador das igrejas, né, que a tragédia dos coríntios, a tragédia
Olha, a realidade, as dificuldades de hoje diferem das do passado? Sim. Mas diferem de forma tão absoluta assim das circunstâncias? Não. Absolutamente não. Sempre há algo que nós podemos aprender e aplicar, né? Podemos aprender e aplicar. A primeira coisa que nós falamos é que Deus nunca desiste. O que foi enviado por Deus para fazer a obra de Deus também não desiste, tá? Mas Paulo apresenta aqui a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo como modelo, né, como a demonstração da sabedoria e do poder de Deus para envergonhar a sabedoria do mundo. Ele fala aqui, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Tá? As pessoas que não querem nada com Jesus Cristo, as pessoas que não querem nada com o Evangelho, com a graça de Deus, com o poder de Deus, a mensagem de que Deus, o Filho eterno de Deus, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e subiu aos céus, é uma linguagem absurda, são pensamentos que não fazem sentido. Eles dizem, se existe um Deus, se esse Deus quiser salvar, ele fará sem a necessidade disso tudo. Não é bem verdade. E apresenta a diferença. E apresenta também a salvação como um ato, né? como um processo. Em diversas oportunidades ele apresentou a salvação como um ato realizado por Jesus Cristo em nosso benefício. Nessa carta para essa igreja, ele apresenta a salvação também como a dinâmica, como um processo, né? A salvação é um ato realizado em termos absolutos diante de Deus. Mas no que diz respeito à nossa vida, ela se torna um processo, porque nós não ficamos prontos no momento em que cremos. Não ficamos prontos, não ficamos prontos no sentido de que há um crescimento, há um amadurecimento. Né? A maioria das pessoas tem a convicção de que alguém que mesmo no momento derradeiro da sua vida, né, ainda que não tenha em nenhum momento se voltado para Deus, mas que no fim, se essa pessoa se entregar a Cristo, né, acreditar firmemente no Evangelho, isso é suficiente para a salvação, né? Ele está salvo por conta de tudo aquilo que Jesus realizou por ele. Então essa pessoa está salva, estará no céu, muito embora não tenha em sua vida expressado de forma plena o poder de Deus para a construção de um novo caráter, de uma personalidade abençoada, santificada por Deus. Nós, o que estamos aqui e que acreditamos em Cristo, que vivemos em Cristo, nós passamos por um processo, né, de crescimento, de amadurecimento. E é nesse processo que nós enfrentamos as dificuldades. Alguns ficam naquelas dúvidas lá, o salvo está perdido, está salvo, está perdido, está salvo, não sei bem certo. Eu não perco tempo com essas coisas. Eu tenho que falar de acordo com o que a palavra de Deus ensina e que o apóstolo está demonstrando. Ainda que a situação da igreja pudesse apresentar em alguns aspectos um quadro assim um tanto quanto dramático, né, Paulo não trata a igreja de outra maneira, de outra forma, que não como igreja, como corpo de Cristo, objetos do amor, do cuidado e do carinho de Deus. Quanto às oposições que as pessoas tinham sofrido naqueles dias, né, a rejeição do Evangelho, a rejeição que as pessoas da igreja estavam enfrentando, provavelmente no ambiente familiar, no ambiente doméstico, no ambiente social, né? Mas você enlouqueceu, onde já se viu? Né? Você sempre esteve aqui com a gente, sempre participou de tudo que nós realizamos e fazemos aqui, e agora você
diz que não pode mais, é mais ou menos por questões assim que o apóstolo Paulo está escrevendo, que a nossa opção, a nossa determinação, o nosso comprometimento com Jesus Cristo e com o Evangelho que nos foi ensinado causa estranheza a muitas pessoas. Causa estranheza, e de fato causa. Sempre causou e continuará causando e provocando. E Paulo faz uma citação, uma citação aqui. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? No passado, os gregos foram considerados um povo muito sábio. E hoje também. Muito do que se estuda, que se fala, do que se apresenta mundo afora, invariavelmente tem relação com algum filósofo antigo, com alguma maneira de pensar e enxergar a realidade. Mas Paulo está falando para aquelas pessoas que estão em Cristo. Fala, o que eles conseguiram com esse saber? O que eles conseguiram com esse poder? O que eles conseguiram com essa falácia? O que eles conseguiram com a sua construção intelectual? Conseguiram se afastar de Deus. A cultura grega, a filosofia grega, o paganismo daquela e desta época, ele não faz outra coisa a não ser afastar as pessoas de Deus, permitindo que as pessoas vivam de maneira a provocar a ira de Deus. Mas Paulo fala, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. Eu falei que há pouco material, há pouca literatura teológica em língua portuguesa, e comparando com o espanhol, com o inglês, com o alemão, então você nem precisa se preocupar, tá? Dá tempo você fazer um curso de alemão e se dedicar ao estudo de material teológico em alemão. Também, se você quiser fazer um curso de inglês, você não vai perder tempo, que você fique aí 3, 4 anos para fazer adquirir um bom domínio da língua, do idioma. Você não estará perdendo tempo, porque as portas de conteúdo ao qual você terá acesso são gigantescas, na língua inglesa, na língua alemã, em francês e por aí, tá? Não é demais, não estou exagerando. Se quiser, como muitos hoje têm se interessado pela literatura, pela cultura dos judeus, pela língua hebraica, né? Se você quer aprender, quer estudar a língua hebraica, quer aprender mais sobre o ambiente daquela época, não é demais. Você não perderá nada fazendo isso e agindo assim. Você, 3, 4 anos estudando, você terá um razoável domínio da língua, de maneira que você possa estudar mais intensamente. Hoje já existem muitos dicionários, tem muito material. Não é demais. Dedicar-se ao seu trabalho, à sua profissão, fazer a faculdade dos seus sonhos, né? Prosseguir nos estudos, não é demais, não é demais, não é demais, tá? Não é excesso. Dedicar-se ao aprendizado, ao ensino, ao saber, não há nada de errado nisso. Isso é agradável, isso é útil, isso é muito bom.
Se olharmos as universidades hoje, elas estão tomadas por pessoas que desdenham de Deus, desdenham de Cristo, desdenham do Evangelho, desdenham de toda forma de fé e religiosidade. Qualquer curso, tá? Qualquer curso hoje no Brasil, qualquer grande universidade, há uma tolerância com o descrente, né? Há uma tolerância com o descrente. Eu estava lendo algo de um sacerdote, não me lembro a ordem dele. Ele foi fazer, estava estudando numa universidade fora do Brasil, e lá queriam barrá-lo, não queriam que ele fosse fazer o curso usando os trajes sacerdotais dele, o hábito da ordem lá, né? Ele ficou escandalizado e indignado, porque a universidade foi construída pelos religiosos no passado. Como as grandes universidades mundo afora, todas elas foram construídas por religiosos, por igrejas, com o propósito de formar ministros, de formar profissionais comprometidos com a fé. Em algum momento, as portas se abriram e hoje ocorre o inverso, né? Até aqui ou qualquer outro lugar, você corre o risco de você gastou tanto, trabalhou tanto, mandou seu filho para a faculdade, para a universidade, e lá ele tem que suportar um professor que não crê em Deus e se acha no direito de desdenhar. Os nossos jovens estão muito despreparados para isso hoje, né? A não-fé, ela é muito atuante nos dias de hoje. Mas toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, se ela não tem nexo, não tem compromisso com a fé em Cristo, ela será inútil. Ela será inútil. Ela será total e completamente inútil. Viver para a glória de Deus, viver para a glória de Cristo, implica submeter as nossas ambições pessoais à decisão soberana do Senhor. Você estar desejando ser um bom profissional é excelente. Agora, fará muito mais sentido se toda essa vocação, todo esse empenho, todo esse trabalho for de fato para a glória de Cristo. Se Deus de fato estiver como prioridade, se você estiver de fato procurando agir sabiamente para manter a sua vida e a sua comunhão com Deus, em meio ao trabalho, em meio aos intensos estudos, né? E por aí afora. Sabedoria, conhecimento, entendimento, sem comunhão com Deus, é algo catastrófico. E esse é um dos motivos porque catástrofes ocorrem. Nós nos satisfazemos com o dia, né? O dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia reservado para descanso e também para o exercício da fé coletiva. Nos reunimos em famílias, nos reunimos em igrejas, nos reunimos diante de Deus, diante da palavra de Deus, para declararmos a nossa fé, o nosso amor, a nossa adoração e sermos instruídos e alimentados pela palavra de Deus, né? Preparados não para aquele momento em si, mas preparados através daquele momento de culto, de adoração, do testemunho, do compromisso, do recompromisso, de reapresentar-se continuamente, de apresentar-se constantemente diante de Deus, para que aquele momento nos fortaleça para mais uma semana, para mais um dia, para mais uma jornada.
conhecimento pelo conhecimento, a palavra pela palavra, o culto pelo culto, a adoração pela adoração, dissociados do compromisso com o viver diário, não trazem benefício real, trazem sofrimento. E quando o nosso viver diário não corresponde à nossa expectativa que manifestamos diante de Deus durante o momento de adoração, a oração silenciosa, a oração em grupo, a pregação da palavra, o ouvir da palavra, o amém, a declaração de fé que desejamos que assim ocorra nas nossas vidas, quando o que nós professamos, quando o que nós confessamos, quando o que nós louvamos não encontra um eco, não encontra um espaço no nosso viver diário, pode haver momentos de crise, pode haver momentos de confusão. E nesses instantes foi como que o Tiago disse: não está faltando conhecimento, não está faltando ensinamento, esperamos nós, não está faltando comunhão com Deus, não está faltando comunhão com Deus através dos irmãos, nunca faltou da parte de Deus a disposição de conceder dons ou de capacitar indivíduos, ou de renovar ou de restaurar cristãos ou igrejas. O que falta? Falta sabedoria. Falta a aplicação das verdades conhecidas e transmitidas ao nosso viver diário. Aí ele entra aqui falando da vocação. Mas não é essa vocação para trabalho nesta ou naquela área. Paulo fala: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o poder dos homens. Se fosse possível Deus ser insensato, se fosse possível Deus mostrar-se fraco, a fraqueza de Deus seria infinitamente superior à nossa força, e a insensatez seria infinitamente superior à nossa sabedoria. Sempre haverá ocasiões em que precisamos decidir entre o saber humano e a vontade expressa de Deus e a sabedoria de Deus. Sempre haverá oportunidade e ocasião, e nesses momentos nós precisamos de conselho, nós precisamos de orientação, nós precisamos que o Espírito de Deus nos ajude. Olha, o Espírito de Deus está sempre pronto a nos ajudar. E se alguém quer criar um atalho, ou um caminho alternativo, uma rota alternativa, não, nesse ponto você pode, isso aqui a gente resolve depois, daqui todo mundo faz, isso daqui não vai dar nada não. Ah, mas nessa outra questão aqui, deixa para lá, isso daqui é besteira. Isso daqui é besteira. Ah, esse outro ensinamento, não, esse daqui não se preocupa não. Olha, preocupe-se sim. Preocupe-se sim. Em determinadas ocasiões eu acredito que é mais interessante a pessoa retardar, adiar por um ano a sua matrícula na universidade, o início do seu curso. Eu acredito que pode ser muito mais interessante a pessoa retardar, deixar um ano para amadurecer na fé, para amadurecer como indivíduo, para ingressar num compromisso profissional mais maduro, do que entrar numa vereda e numa aventura que vai causar danos à sua fé. E nós vimos, nós conhecemos e nós sabemos. Por quê? Porque a pessoa aceitou que existe um período neutro, de neutralidade, que existe um período em que isso não vai fazer diferença agora, o importante é para depois. Não, não é. Todo dia é importante. A nossa vida celebra o amor de Deus. A nossa vida celebra a paz.
O evangelho da paz nos foi dado e nos foi concedido. Aí Paulo continua aqui, fala: irmãos, contemplai a vossa vocação. Contemplai a vossa vocação. Quem está querendo aprender técnicas de meditação, está aí. Contemple a sua vocação no que diz respeito ao que foi proposto por Deus na palavra dele. O que Deus nos propõe? A vida eterna. Então vale a pena ter prejuízos nessa vida para ter alegria na vida futura. O que Cristo realizou por nós? A salvação das nossas almas. Esse é o compromisso dele com todos os que são dele. A sua salvação, a minha salvação está garantida. Cristo está nos céus garantindo. Jesus Cristo garante. O Espírito Santo que nos foi dado é a garantia dessa salvação. Aí há o que se pesar. Breves prazeres momentâneos, a salvação eterna. Vale arriscar? Vale correr o risco? Colocando na balança, colocando o peso da eternidade e o prazer momentâneo e superficial, vale a pena? Eu imagino que não. Eu imagino que não. Eu imagino que vale a pena você restaurar um relacionamento, você reconstruir uma amizade, você construir pontes de relacionamentos, do que você simplesmente desistindo. Isso não deu, não é assim, não quero nem saber, a minha vida mando eu, vivo do meu jeito e ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando se pesa essas posturas com a eternidade prometida, é da minha opinião que os riscos não valem a pena. Por outro lado, eu acredito que muitos homens sábios de culturas diversas e de religiões diversas tiveram contato com a mensagem do Evangelho, tiveram contato através da leitura, dos estudos, com a mensagem da cruz e compreenderam-na de forma perfeita e completa, até melhor muitas vezes que muitos irmãos em Cristo. E esses homens rejeitaram a verdade de Deus pelo amor, pelo compromisso que eles tinham e têm até hoje com a sua própria cultura, com a sua própria fé, com a sua própria família ou povo. E isso é a triste realidade. Essa é a triste verdade. A pessoa que ama mais intensamente a criatura do que o seu Criador. Por isso que o apóstolo Paulo fala: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Muitas pessoas ouviram e compreenderam perfeitamente e entenderam de fato o que aconteceu, o que esse homem realizou, o que se tem visto através da vida de muitos nas igrejas. Eles entenderam que não era algo natural, não era um fenômeno comum, não era mais uma novidade religiosa da época, era algo que provinha de Deus, era uma realidade, uma verdade de Deus. Mas silenciaram, para não abrir mão da sua posição social, da elevada posição econômica, política, o status, ou seja qual for. Na sabedoria que eles receberam de Deus, eles foram loucos, eles foram tolos. Ao passo que nós, no nosso pouco conhecimento, nós aceitamos, nós acreditamos, nós nos alegramos no que Deus realizou por nós, para as nossas vidas. Você pode se tornar sábio. Todo e qualquer cristão pode se tornar sábio em Deus, em Cristo Jesus. É o que fala o apóstolo. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se transformou
o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Nós podemos nos gloriar no Senhor. Nós podemos nos alegrar no Senhor. É possível, é perfeitamente possível que muitos de nós, estejamos a passar aí por um momento de dificuldade no que diz respeito à adequação da sua realidade, da sua vida à sua fé. Mas eu acredito que é preciso perseverança e persistência. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele recorda a eles, né, dizendo que esteve entre eles em fraqueza, temor e tremor. Que ele não foi para lá exibir sabedoria humana. A pregação dele é o que ele fala aqui, ó, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Onde eu consigo isso? Como eu consigo isso? A fonte é a palavra. A fonte é a palavra. Acredita-se pouco hoje na palavra de Deus. Usa-se pouco hoje a palavra de Deus. Nós precisamos resgatar o Evangelho do Evangelho. Nós precisamos resgatar a verdade da palavra de Deus, de que ela é a palavra de Deus. Não é um livro como outro qualquer. O que está registrado na Bíblia, o que está registrado na palavra de Deus, é suficiente para que o Espírito de Deus transforme a nossa vida e a nossa realidade. Diga-se, Marco, eu sirvo a Deus, eu estou em Cristo e a minha realidade não mudou. Então o Senhor Deus transformará a sua visão da realidade, para que você seja capaz de enxergar o que Ele tem realizado, o que Ele tem feito no seu entorno, no seu redor, na sua vida e através da sua vida. Os choramingos e as lamúrias não encobrirão o fato de que aquele que tem te sustentado é o Senhor Jesus Cristo. Há mais coisas que o Senhor Deus realizou nas nossas vidas do que nós queremos admitir. Os livramentos, o conforto, o encorajamento, o sustento, manter a nossa integridade até mental, psicológica, em meio às muitas tensões e frustrações e decepções que são normais, que são comuns. Um exercício que eu sempre sugiro, a pessoa pergunta, né? Por que Deus permitiu? Ela transforma a sua pergunta em resposta. Porque Deus permitiu. Acabou o assunto, acabou o chororô, acabou a conversa. Glorifica a Deus pelo que você está vivendo. Siga em frente. Aprenda com o que você viu, viveu, com o que você suportou. Compreenda que a maneira com que você sobreviveu a tudo que você passou foi Deus te sustentando. Foi o Espírito de Deus te conduzindo dia a dia, momento a momento. Mas eu nem percebi e não parece. Esse é o problema. Você está preocupado com o que parece. Você esqueceu de recorrer a Deus e a palavra dele. Aliás, recorrer a Deus e nunca esqueceu. As pessoas nunca esquecem, principalmente quando estão sofrendo, recorrem. É um recorrer de lamento, de lamúria, mas recorre a Deus. Só não se dispõe a reconhecer o agir de Deus. Mas eu não queria passar por isso.
Eu também não acredito que a igreja de Corinto quisesse passar pelo que estava passando. Não acredito que a igreja de Corinto quisesse enfrentar discórdias, grupinhos, rebeliões, né, a ponto de não enxergar o pecado ali se avolumando no meio da própria igreja, né, o descrédito dos ministros, né, o povo procurando os tribunais para ele emprestou meu machado, não devolveu, eu quero meu machado, e vai lá procurar o magistrado para acionar o irmão na justiça da época. Uma igreja que não espelhava de forma adequada a glória de Deus, mas uma igreja que não foi abandonada pelo Senhor que a resgatou e a recoloca no caminho correto do que agora Paulo chama nesse momento aqui, nesse instante, processo de salvação. É um ato e é também um processo. Aí você pode pensar, seria melhor ter morrido e convertido e morrido, ou esperar para converter antes de morrer. Não sejamos infantis no nosso raciocínio, né? Isso não leva a nada. Para falar, feliz é o bom ladrão que confessou o Senhor e já foi para o céu. Feliz pela salvação recebida, mas olha a condição e a situação. É possível viver em Cristo, é possível viver bem em Cristo. É possível viver de forma sábia. E isso é também um dom. E na medida que é um dom, é também uma disposição em recorrer a Deus diariamente, devocionalmente, recorrer a Deus através dos meios que Ele disponibiliza, né, aqui vai falar dos dons espirituais, mas através do Espírito que nos conduz à palavra dele, e que nos reanima, e que nos reconforta. Paulo fala para a igreja, se você também, meu irmão, minha irmã, se lembrar, não foi só um bom sermão. Você nem lembra como foi o sermão. Eu acho que a maioria das pessoas nem lembra qual foi o sermão que ele ouviu no dia e que ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas de uma coisa você lembra. Era como se o próprio Deus estivesse falando com você. Foi como se o céu tivesse aberto e Deus te mostrando, esse é você, essa é a sua realidade, essa é a sua necessidade, essa é a sua cura, esse é o seu perdão, esse é o momento da sua salvação. Foi ou não foi? Talvez você não se lembre o título do sermão, lembra provavelmente quem foi que estava pregando ou falando. Mas se você se permitir consultar na sua consciência, no seu coração, no seu espírito, você pode afirmar que a sua conversão foi pelo poder de Deus, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Foi pela poderosa e magnífica graça de Deus. Não há nenhum motivo para você desacreditar nisso. Se foi Deus, por que a minha vida está assim? Porque foi Deus. Porque foi Deus é que a sua vida está assim. Porque foi o agir de Deus é que muita coisa na sua vida desmoronou. Porque foi a mão de Deus que te tirou do inferno que muitos falsos amigos te deixaram. Porque foi o Espírito de Deus que invadiu a sua vida e de forma tranquila, serena e constante tem te movido para o caminho proposto por Deus, é que você sofre desprezo e humilhação.
Porque consultando a palavra de Deus, você pode entender que esses acontecimentos são esperados. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. E são terríveis aflições. Eu já ouvi e eu sei. Você preferiria que alguém tivesse te dado um tiro a ter ouvido coisas que você ouviu. O medo da morte, o terror da morte, não é algo tão afrontoso e odioso do que o estado emocional em que você ficou depois de tanta abominação que foi dita. Mas você precisa entender que as pessoas que assim agiram influenciadas pelo poder do inimigo. Foram usadas pelo inimigo para tentar te destruir. A fragmentação que ocorria na igreja de Corinto, a presença de discórdia, não era mero bate-boca de interpretação ou de escolha de quem era o melhor modelo apostólico a ser seguido. Era a mão do inimigo, é o agir de Satanás, poder do inferno, colocando a semente da discórdia, a semente do erro, nas mentes e nos corações daqueles que não são e não estão suficientemente protegidos no sentido de instruídos em sabedoria a viver de maneira sábia e agradável a Deus, a ponto de suportar perder, a ponto de aceitar a perda, o sacrifício próprio. Sacrifico o meu direito para que o direito de Cristo sobre minha vida não seja questionado. O caminhar em sabedoria, o viver em sabedoria, não é algo tão simples ou tão fácil assim. A sabedoria disponibilizada a todos não é uma questão de linguajar, de vocabulário proverbial, né? ou de fala enigmática. Tem uma relação direta com a conduta do cristão que enxerga Cristo em tudo que vê, que empresta os seus olhos, os seus lábios, os seus ouvidos para Cristo, que opta por enxergar o mundo sob a perspectiva proposta pelo próprio Deus. Esse agente do inimigo, muito embora o mal tenha sido feito e ele terá as suas consequências, as pessoas serão responsabilizadas pelos seus atos diante de Deus, não tem como, não adianta. Mas deveria também essa pessoa ser objeto da nossa oração. Não uma oração insana, ridícula ou desproposital. Meu Deus, não importa, não faz diferença, está tudo bem. Não está nada bem. Importa sim. Causou terríveis sequelas sim. Mas eu sei, Senhor, que aquela vida foi usada pelo diabo. Se possível for, que o Senhor a liberte. Que o Senhor conceda a ele paz. Porque eu também quero manter essa paz na minha vida. Reconstrua, Senhor, o meu ser. Reconstrua, Deus, a minha família. Reconstrua de forma mais plena os relacionamentos que se perderam. É esse o caminho que Paulo, de forma educada, de forma solene, de forma serena, dá muita sabedoria que
foi a ele concedida, ele está apresentando aos poucos para a igreja. O viver em Cristo, o ser moldado por Cristo, o amadurecimento, traz consigo responsabilidades. E responsabilidades trazem consequências. Nossos atos têm consequências. A decisão que nós devemos tomar no final é: se trazem consequências nesta vida, que dirá em relação à vida eterna. Então, na verdade, no fundo, todos nós sabemos o que devemos ou não fazer. Todos nós sabemos de antemão o que podemos ou não fazer. Todos nós, de certa forma, sabemos que até certo ponto o entrar na água é seguro. Depois a pessoa está por conta e risco. E no viver diário também é assim. Precisamos pedir sabedoria de Deus, precisamos perseverar na sabedoria de Deus e precisamos manter em nossos corações o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo derramado em nossas vidas. Não devemos renunciar ao Espírito Santo como primeiro conselheiro. Não devemos renunciar ao Espírito Santo como primeiro advogado. Não devemos renunciar ao Espírito Santo, que é o direito dele, de nos conduzir em oração, de nos conduzir em ação. É direito dele. Nós demos a ele esse direito. Não adianta tentarmos abrir mão disso. Não adianta tentarmos privar o Espírito Santo do direito que ele tem de governar as nossas vidas. Porque o risco é nos tornarmos inimigos dele. E tentar manipular o Espírito Santo para tentar fazer entender ou dar a impressão de que ele permitiu o que ele nunca permitirá, não vai te ajudar ninguém. Não vai te ajudar e não vai ajudar a ninguém. Tentar manipular a verdade da palavra de Deus para tentar dar a entender que ela permite o que ela não permite, não vai dar certo. Não vai dar certo. Para crescermos, para expandirmos os nossos horizontes, o nosso conhecimento, a nossa fé, para que recebamos plenamente a paz, a prosperidade, para que possamos colher frutos verdadeiros da boa árvore. Talvez seja preciso, em algum momento das nossas vidas, abrirmos mão. Abrir mão do que é seu direito hoje, para ser recompensado por Deus no futuro. É o que o apóstolo Paulo fala aqui. É o que o apóstolo Paulo falará aos poucos à igreja de Corinto. E às nossas vidas também. Ouvimos muito aí, cidadão de direitos. Todos temos. Temos responsabilidades com as nossas famílias, com o nosso Deus, com a nossa fé, com os nossos irmãos. Temos responsabilidade com a sociedade, com a nação. Não dá para fugir das responsabilidades. E também não dá para fugir da responsabilização. Nós somos, em grande parte, responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelo nosso quadro ou estado de derrota. Mas isso não é o fim. Isso nem é perto do fim. Isso demonstra um estado de necessidade do poder de Deus. Essa é a beleza que eu vejo aqui nos evangelhos, no ensino dos apóstolos, na atuação do Espírito Santo. A situação não está boa. A situação demonstra que nós necessitamos
nos dedicarmos mais a Deus. A situação mostra que nós necessitamos de mais do poder de Deus em nossas vidas. Que nós precisamos de uma compreensão maior e melhor da palavra de Deus, mais profunda, de sabedoria para aplicar a nossa vida e a nossa realidade hoje, de maneira que nós não expressemos ao mundo uma fé bizarra, grotesca, desconectada com a realidade, uma fé misturada com ódio que pode ser confundida com ambições ridículas, humanas, bizarras, tolas, até mesmo demoníacas. Uma fé que não possa ser sustentada no boteco. O cara no boteco consegue contestar a fé desta ou daquela pessoa. Uma fé que suporte toda a prova. Uma fé que nos conduza vitoriosos durante toda a provação. Uma fé que nos permita caminhar durante o terremoto. Que outros, é o que diz o salmista, é o que diz o salmo, na batalha caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás abalado. Caminhando no terremoto, enquanto as pessoas estão desesperadas no chão caindo, você estará ajudando. Você estará expressando o amor de Deus às pessoas em necessidade. E para que essa sabedoria de Deus, para que esse poder de Deus se manifeste de forma plena, de forma mais abrangente em nossas vidas, é preciso dedicar tempo à palavra dele. É preciso dedicar tempo à comunhão com ele, porque vale a pena. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã.